Bem, gente, então na aula passada a gente trabalhou esse slidezinho aqui, eu direcionei um texto para vocês e também direcionei umas páginas do livro, inclusive com atividade para vocês fazerem, né? Coloquei aí da página 27 até a página 29 para vocês fazerem o estudo e na página 30 a questão 6 da atividade conexões. Não sei se vocês fizeram, mas ao longo da aula a gente vai fazendo aí algumas referências a esse texto. Na aula passada, pessoal, a proposta inicial foi nós refletirmos a respeito de uma palavra que nós utilizamos muito e que convive muito assim no nosso contexto, que é a perfeição. A perfeição, ela é algo que, se não buscada por algumas pessoas, serve na realidade como um modelo ou um padrão a ser seguido, um padrão a ser alcançado. No entanto, Nietzsche, que é o filósofo que nós vamos estudar hoje, ele vai discordar um pouco dessa ideia de perfeição. Na realidade, pouco não, vai discordar muito. Para o Nietzsche, a perfeição, assim como modelos, padrões, ideais, são construções culturais que existem somente na nossa imaginação. Nós produzimos enquanto ato criativo, enquanto ato imaginativo, e que na realidade não nos faz bem. Entender que a perfeição é algo possível, de que o corpo perfeito é algo possível, a família perfeita, a escola perfeita, o relacionamento perfeito. Imaginar que essas coisas são possíveis é algo ruim. Porque quando nós mergulharmos na realidade, percebermos que na realidade nada é perfeito, aí é onde surgem as frustrações, as decepções e as tristezas. Portanto, o Nietzsche ele nos faz um convite a ver, perceber e amar o mundo, as coisas e as pessoas como elas são. No entanto, na aula passada, nós iniciamos a nossa reflexão falando um pouco de Platão, da sua definição a respeito do amor, né, de uma das suas definições na realidade. Então, na definição encontrada no livro O Banquete, na parte que fala sobre o mito do andrógeno, Platão ele vai descrever uma espécie de amor como um impulso que nos leva a procurar a nossa outra metade. Impulso esse que faz exatamente com que a gente sinta falta de algo, com que a gente esteja sempre carente de algo ou alguém. Não só no sentido do corpo, mas no sentido de uma incompletude mesmo. A gente não se sente completo sem a presença do outro ou da outra. Né? É como se existisse uma alma gêmea, alguém que nasceu para viver de maneira perfeita com você. Essa história se dá pelo fato de que nós somos descendentes desses seres aí chamados andrógenos, que, em resumo, foram partidos ao meio por conta de um raio lançado por Zeus e fez com que nós desenvolvêssemos essa carência, né, já que a nossa outra metade não está presente em nós. Então, para Platão, o amor seria essa força, essa energia que se manifesta na alma como um sentimento de lembrança de algo que a alma já teve, mas perdeu. Portanto, amar à maneira platônica é desejar, é sempre enxergar algo que te falta e buscar o parceiro ou parceira ideal, o amor ideal, aquele que vai trazer uma harmonia e felicidade plena. Agora, o Nietzsche, ele vai discordar bastante das coisas que Platão vai escrever, das coisas que Platão vai dizer de maneira geral. Nietzsche, ele é um filósofo alemão que viveu em uma época de extrema decadência da cultura. Ele viveu basicamente ali no século XIX, onde estavam surgindo figuras importantes, onde a humanidade passava por uma transformação muito grande. E o Nietzsche, ele
quebrou certos padrões que eram muito comuns na época. Ele teve uma família muito religiosa, o pai do Nietzsche era pastor, se eu não me engano, mas ao longo da sua vida, ao longo da sua trajetória, ele quebrou algumas tradições. Ele se tornou ateu, né? Quando ele era novo, ele era conhecido por esse envolvimento com a religião, mas com o passar do tempo ele... Olha, Gabriel, desativa teu som aí, ó. Sem Pronto. querer, bro. Ele era muito religioso, conhecido como o Pequeno Cristo, ali onde ele morava. Mas na fase adulta ele escreveu um livro chamado O Anticristo, só para vocês terem ideia da reviravolta que foi, né? Ateu, convicto, não acreditava em Deus, mas acima disso, né? Não acreditava em valores eternos, não acreditava em verdades eternas, não acreditava que existisse o certo ou o errado, não acreditava que seria possível existir uma vida depois dessa. Todo tipo de imagem que proporcione alguma lembrança a respeito da perfeição, a respeito de algo ideal, a respeito de algo padronizado, o Nietzsche rejeitava todas essas coisas. Rejeitava. Por isso que a filosofia dele é conhecida, é intitulada por ele mesmo como uma filosofia a golpes de martelo. Anotem isso aí no caderno de vocês. O Nietzsche ele é conhecido como o filósofo do martelo. E por que o filósofo do martelo? Porque o martelo ele é um instrumento que serve para pregar, né? Você bater no prego, mas ele também é um instrumento para destruir certas coisas. Então, a filosofia do Nietzsche é uma filosofia que se equivale, segundo ele mesmo, a um martelo, porque ela tem mais o objetivo de desconstruir do que de construir. E o que é que ele veio desconstruir? Né? Exatamente, calma. Muito pessimista. Mas eu enxergo de uma outra forma. Porque o Nietzsche ele veio desconstruir verdades que foram criadas pela tradição, principalmente pela tradição cristã e por uma tradição filosófica idealista como foi a de Platão. A respeito do amor, o Nietzsche vai ter uma visão totalmente diferente da visão de Platão. Primeiro que ele vai dizer o seguinte, bem, não existe perfeição, não existe nada ideal, não existe um padrão a ser seguido, ninguém nasce com um destino. Na realidade, tudo isso são questões da nossa mente. O que nós precisamos entender, isso aí vocês encontram lá no texto, o que nós precisamos entender é que todas as coisas presentes no mundo, incluindo nós seres humanos, possuem qualidades e defeitos. Todas as coisas existentes no mundo possuem qualidades e defeitos. Porém, o amor, que é uma coisa real, o amor que é uma coisa existente, o amor, ele precisa se desenvolver ao ponto de que você vai amar as coisas e as pessoas com essas qualidades, mas também com os defeitos. Também com os defeitos. Nós temos a péssima mania de, ao amarmos algo, criar na nossa mente uma imagem ideal daquele algo. Só que essa imagem que nós criamos é a imagem que nós queremos que a coisa fosse. Assim como o exemplo que a gente deu na aula hoje. Se eu me apaixono por alguém e eu sei que esse alguém tem um desvio de caráter, é uma pessoa que não vai ser fiel a mim, é uma pessoa que não vai me dar atenção, não vai ser carinhosa. E aí eu penso, eu vou ficar com fulano porque fulano vai mudar. Fulano, por causa do amor, vai me tratar do jeito que eu estou pensando aqui. Então, na realidade, você cria um ideal, você cria um estereótipo de alguém que não existe na realidade. Você passa a amar
Não a pessoa real. Você passa a amar a ideia que você criou da pessoa. Por quê? Porque a ideia que você criou da pessoa é uma ideia de pessoa perfeita. O problema é que essa ideia de pessoa perfeita só existe na sua cabeça. Repito, a realidade se apresenta com qualidades e defeitos. A gente não pode dizer que uma pessoa só possui qualidades ou que a pessoa só possui defeitos. Não. A gente encontra as duas coisas. E o Nietzsche, ele rejeitava também a ideia de que existem coisas boas e coisas ruins. Nós temos que aprender a conviver com isso. Não existe bondade ou maldade. O que existe é necessidade. Necessidade. Você, enquanto vivente, tem que aprender a se adaptar. Ou então, né, das duas, uma. Ou você aprende a amar as coisas como elas são, ou você vai ser um eterno frustrado. Você não vai encontrar a escola perfeita, não vai. Toda escola que você for, você terá problemas. Problemas talvez diferentes, mas terá problemas. Você não encontrará o relacionamento perfeito. Não encontrará. Repito, você pode ter problemas diferentes, menos problemas, mas ainda assim você terá. Você não encontrará a família perfeita, a casa perfeita. Sempre haverá defeitos, onde quer que você vá. E o que o Nietzsche entende por amor é você amar as coisas e as pessoas apesar dos defeitos. Amar com os defeitos. Amar inclusive os defeitos. Esse conceito de amor, ele denomina de amor fati. Vejam só o que ele diz aqui, ó. Para viver de maneira dionisíaca, a gente vai entender esse termo aqui depois, precisamos nos livrar de antigas ideias de verdade antes aceitas. Em outras palavras, precisamos aprender a encarar e aceitar o mundo imperfeito tal como ele é. Precisamos desenvolver o amor fati. O que significa amor fati? Amor fati, se a gente for traduzir, significa amor ao destino. Aceitação integral da vida e do destino humano, mesmo em seus aspectos mais cruéis e dolorosos. É entender que, por exemplo, a morte é uma coisa normal, os defeitos são coisas normais. Né? Entender que a vida não é esse mar de rosas. Entender que as pessoas são ruins, entender que as pessoas vão tentar te enganar, entender que as pessoas mentem. E mesmo assim, amar o mundo do jeito que ele é, autêntico. Porque a pior coisa que existe é você tentar fazer com que alguém seja uma coisa que ela não é, ou uma coisa que ela não quer ser. É horrível. Você mesmo tentar ser uma coisa que você não quer ser é horrível. Ainda mais você querer isso dos outros. Então, quando você se apaixona por alguém, quando você passa a amar alguém, você tem que conhecer muito bem a pessoa para que você possa entender que você vai amar ela na sua totalidade. Você não pode amar as expectativas que você cria em cima da pessoa. Você não pode amar a pessoa. Você não pode amar o que a pessoa não é. Você só pode amar o que a pessoa é. Entende? Você tem que ter os pés no chão. Você tem que deixar de criar expectativas, tem que deixar de ter ideais. Então, amor fati é a aceitação da vida, com todos os seus aspectos de sofrimento, de tristeza, mas também de alegria, mas também de felicidade. É entender que as coisas reais possuem qualidades e defeitos, começam, mas se acabam. É aceitar a lógica da vida, a lógica real da vida. Entende? E aí o Nietzsche, ao apresentar esse conceito, ele nos dá a chave do entendimento para compreender muitos outros conceitos presentes na sua filosofia. Eu espero que a gente possa conhecer agora. Então, vocês compreendem, gente? Vocês compreendem o que é que o Nietzsche quer dizer quando ele fala amor fati
Vocês conseguiram entender? Sim. Sim. Por exemplo, na página que eu passei para vocês lerem, né? Da página, deixa eu ver aqui. Da De página 27 a 27 30. a 30. Vocês têm lá amor ao destino, que é a mesma coisa do amor fati. Porque, na realidade, não é o Nietzsche que cria esse conceito. Ele dá uma nova roupagem. Esse conceito de amor fati, ele foi criado pelos filósofos estoicos, que a gente estudou lá no primeiro ano. Os filósofos do estoicismo. O que é que os filósofos do estoicismo diziam a respeito do amor fati? Eles diziam o seguinte: existem coisas que só dependem das nossas escolhas. Digamos que 50% da nossa vida depende das nossas escolhas. Só que tem outros 50% que não depende das nossas escolhas, que vão acontecer mesmo que a gente não queira. Então perceba, 50% da sua vida depende de você e das escolhas que você faz. Outros 50% da sua vida não depende de jeito nenhum da sua vontade. Vão acontecer ou não do mesmo jeito, queira você ou não. Então, diante das coisas que a gente tem poder, diante das coisas que a gente tem domínio, diante das coisas que a gente controla, a gente deve se preocupar. Porque, afinal de contas, dependem única e exclusivamente da nossa ação e da nossa vontade. Agora, os outros 50% das coisas que a gente não controla, o que é que a gente tem que aprender a fazer? Simplesmente aceitar. Porque, independente do que a gente faça, a gente não vai mudar. A gente não vai. Imagina aí, Rosaline, por exemplo, que tu vai sair para fazer o Enem. Vai sair para fazer o Enem. A tua prova do Enem vai ser na escola Emanuel Arruda. Entendeu? Aí você se arruma, almoça bem direitinho, toma banho. E aí, na hora que você vai pegar a moto para chegar na escola, começa a chover. Você não tem carro. Você só tem moto. E aí você fica com raiva porque está chovendo. Poxa, eu vou fazer a prova, vou chegar atrasado, não vão deixar eu entrar, tá chovendo, como é que pode? Aí o Nietzsche diria, Rosaline, não adianta você ficar reclamando, porque a chuva não é algo que depende de você, não. Você querendo ou não, a chuva vai cair, ela vai acontecer. O que você pode fazer é arranjar uma coisa que dependa só de você e utilizar ela como solução para tentar encarar a chuva. Mas fazer parar a chuva, você não vai fazer. Então, diante disso, você tem que manter uma postura de indiferença. Você vai se preocupar com aquilo que você não controla. Por quê? Por quê? Entende? É uma preocupação a mais. Então, o que é que nós temos que fazer? Aceitar. Choveu, choveu. Aí agora vou atrás de outra coisa que esteja sob meu domínio. Arranjar um guarda-chuva, arranjar uma capa de chuva, ligar para um táxi, fazer as coisas que estão sob o meu controle. Então o Nietzsche ele acreditava muito nisso, que a vida ela se torna bem mais simples quando a gente aprende a ver as coisas como elas realmente são. Na teoria parece fácil, viu, Eduardo? Mas na prática é muito complicado, porque, digamos, no exemplo que a gente deu na aula passada, você descobre que o seu namorado ele é mulherengo. Esse é o que ele realmente é, mulherengo. Porque o cara que ama só você, que quer ficar só com você, não existe na realidade. Então você ou procura uma pessoa que já tenha esse perfil de monogamia, de ficar só com uma pessoa mesmo, ou então você aprende a amar seu namorado do jeito que ele é. E aí é que fica complicado.
Porque nós, seres humanos, às vezes a gente nem percebe e a gente fica criando essas coisas na nossa cabeça. Expectativas demais, idealiza demais. Nós não fomos educados para conviver com as frustrações. Quando uma pessoa morre, por exemplo, a gente apela logo para o remédio. Já pensou se eu chegasse na casa de algum de vocês, algum parente de vocês morreu, aí eu chegasse na casa de vocês assim, ó. Infelizmente seu parente morreu, vai ser colocado no caixão, vai ser enterrado. Daqui uns dias o estômago vai estourar por causa dos gases. As unhas vão continuar crescendo um pouco, mas não se preocupe que dentro de 6, 10 meses os vermes vão começar a devorar o corpo daquele defunto que ali está. E acredito que em 5, 10 anos não vai haver mais nada lá. Os vermes já terão consumido tudo. Não tenha expectativa de reencontrar essa pessoa de novo, porque não há uma vida após a morte. Morreu, acabou. O que fica, talvez, são as lembranças que também irão morrer com você, porque todo mundo vai morrer um dia. Imagina eu chegar no velório dizendo isso. É difícil. A galera vai me expulsar, vão dar uns tiros de sal em mim, uns tiros de chumbim. Agora, é muito mais confortável você chegar e dizer assim, olha, não se preocupe, essa vida é apenas uma passagem. Em breve, todos nós vamos nos encontrar felizes no reino de Deus. Esse seu parente que acabou de morrer está numa condição muito melhor do que a nossa, porque neste momento anjos estão tocando trombetas e Deus está lhe aguardando na sua mansão para a vida eterna. Percebam como é confortante. Percebam como a ideia de uma perfeição, a ideia de um mundo ideal, a ideia de uma vida após a morte, nos consola muito mais do que a realidade. Por isso que eu digo que o amor fati, ele é fácil na teoria, mas na prática nem tanto. Porque você tem que aprender a amar coisas que nós consideramos ruins. A morte é vista por nós como uma tragédia, em que nós precisamos inventar coisas para conseguir superar a ideia de que a vida acaba. O que o Nietzsche nos pede é que a gente compreenda que a vida acaba, que nós vamos morrer, entende? Que não vai ter nada depois que a gente morrer, e mesmo assim tentar enxergar alguma beleza nisso. Pode Mas, falar, Thiago, mas você não acha isso muito mais confortante, não? No meu ponto de vista, essa visão que ele tem é muito mais confortante do que dizer que depois que a gente morrer, a gente vai para um outro plano de vida. E aí eu fico pensando assim, pronto, então a gente vai passar ou a eternidade no céu ou a eternidade no inferno. Eu acho tão mais trabalhoso depois que morrer ter que ir para outro plano de vida e passar a eternidade lá. Não, só de pensar, eu já fico assim cansado pensando, né? Meu Deus do céu, pô, então pronto, eu tô lascado que o que eu tô fazendo nessa vida, provavelmente céu eu acho que eu não vou, né? Pelos princípios religiosos. Então, exatamente. eu acho muito mais confortante dizer assim, né? Vou morrer, espero que depois que eu morro não aconteça mais nada, que não tenha mais nada. Mas fica um vazio, né? Tipo, dizer assim, depois que você morrer, não vai ter mais nada. É a mesma coisa, uma vez, acho que foi Leandro Carnal, eu estava assistindo uma palestra dele, que ele disse que já imaginou um médico chegar para uma mãe e dizer assim, olha, seu filho morreu, eu e vocês somos compostos por cadeias carbônicas, assim como tudo que é carbônico vai morrer, vai acabar, mas seu filho vai morrer assim como eu vou morrer, assim como você vai morrer. Aí ele criou a outro, né, dizendo que o seu filho se encontra no céu e tal. Então, acho que é mais a questão religiosa, né, também, desse negócio de
ajudar a pessoa que tem uma ideia mais positiva em relação à vida. Mas é muito interessante isso que Nietzsche falou. Eduardo, tu ia falar alguma coisa? Não, não, eu ia falar, mas eu vou ficar calado. Se tu criar coragem de falar, pode falar. Então é exatamente isso, Cauã. E as pessoas, elas acusam o Nietzsche de ser pessimista por pensar dessa forma, mas eu acho que é justamente o contrário, porque é assim, se a vida que a gente tem é essa, se depois daqui não vai ter nenhum céu nem um inferno, como tu disse, então a proposta do Nietzsche é criar ferramentas que possam tornar essa vida algo prazeroso, apesar de todos os sofrimentos e de todas as coisas ruins que vão acontecer. É fazer com que a gente compreenda que todas as coisas que acontecem, elas acontecem porque tem de acontecer mesmo. Entende? A morte, a doença, a decepção, a tristeza. E a gente evita muito mais a dor quando a gente entende que o mundo é tudo isso. E não só as coisas boas. Entende? Inclusive, o Nietzsche, ele tem frases belíssimas a respeito de aproveitar a vida. Tem uma que fala o seguinte, eu não sei se eu coloquei aqui no slide, tem uma que fala o seguinte, ó, deixa eu ver, acho que eu não coloquei não. Mas ele fala assim, ó, viva a sua vida como se ela fosse uma obra de arte. Viva a sua vida como se ela fosse uma obra de arte. Então não se preocupe com o que vem depois da vida. Porque a morte certamente é uma das poucas certezas que nós temos. Se a morte é uma das poucas certezas que nós temos, a sua preocupação não deve ser com a morte. A sua preocupação deve ser com a vida. Com o que é que eu faço? Como é que eu devo levar a minha vida para que eu aproveite ela bem até que a morte chegue? Porque a morte vai chegar. O que é que eu devo fazer com a minha vida para que ela seja boa até que o dia da morte chegue? Porque certamente vai chegar. E aí o Nietzsche coloca mais um conceito, chamado de o eterno retorno. Eterno retorno. O que é isso, professor? O eterno retorno. Vamos ler aqui todo mundo junto. O eterno retorno é uma metáfora, certo? Não é que o Nietzsche realmente pensa que isso aqui que a gente vai ver agora aconteça. Mas é algo que nós devemos supor. Vamos lá. Imagine que um demônio vai aparecer agora, aí, do seu lado, e vai lhe fazer uma proposta. Você terá a oportunidade de morrer agora, nesse momento, e voltar a viver tudo o que você já viveu. Repetir a sua vida até esse momento, sem mudar nada. Então a proposta é a seguinte, vai aparecer o demônio e ele vai te dizer, Gabriel, vou te lançar aqui uma proposta. Se tu aceitar, vai acontecer contigo o seguinte, tu vai morrer agora e tu vai voltar para o dia do teu nascimento. E tu vai viver tua vida até esse momento de novo, sem poder mudar nada. E aí quando chegar nesse momento aqui de novo, tu vai morrer, vai nascer e vai repetir a tua vida infinitas vezes. A condição é, não pode mudar nada. Entendeu? Então você terá a oportunidade de morrer agora e voltar a viver tudo que já viveu. Repetir a sua vida sem mudar nada. Cada momento, cada sorriso, cada lágrima. Quando chegássemos novamente a esse momento, você morreria de novo e voltaria para o dia do seu nascimento, fazendo isso de maneira infinita. Este processo aconteceria de maneira infinita
sem que você se lembrasse do acordo. Né? Você não lembraria que fez o acordo, só no momento de morrer novamente. Ou seja, estaria como que vivendo tudo pela primeira vez a cada repetição. E aí, pessoal? Esta seria uma boa ou uma má proposta para vocês? Repetir a sua vida até agora, de novo, infinitamente. Uma proposta. Uma má proposta? Até mas porque aí- se fosse... Pode falar. Pode falar, com. Não, pode dizer, diga aí. Mas assim, tipo, depois se eu não aceitasse a proposta dele, eu ia morrer. Tipo, se eu aceitasse, eu viveria eternamente aquele momento, né? Tipo, do momento que eu tava até o meu nascimento. E se eu não aceitasse, eu morreria. É Não, isso? continuaria Continuaria. vivendo Eu não igual. aceitaria. Eu não aceitaria, não. Eu preferia continuar normalmente. Na minha opinião, eu acho que as pessoas querem voltar atrás para corrigir um erro, para tentar ir para outro lugar, sei lá, alguma coisa assim diferente. Aí, se você voltar para acontecer a mesma coisa, você vai ver a mesma coisa, para mim, não é uma boa proposta, não. Mas, Deixa eu falar uma coisa. pode falar. Olha, eu acho que eu não voltaria de forma alguma, porque eu já vivi, sabe? Eu iria focar agora no futuro, tipo, coisas novas a viver, coisas novas a sentir, sabe? O que eu já vivi, pronto, acabou. Agora é só o negócio do futuro. Mas por que vocês não gostariam de viver novamente? Será que Pois é, porque porque talvez se a fosse- vida não tenha sido tão boa? Pois é, porque como a Duda disse, se fosse, já viveu, pronto, se fosse mesmo para mudar alguma coisa, alguma escolha que você fez, que você achou que seja errado, algo que você fez com alguém que você não queria ter feito, aí tudo bem, mas viver a mesma coisa, não. Mas pensando bem, Também, por conta da experiência que eu já vivi, já peguei essa experiência, eu vou começar tudo de novo, tipo assim, começar tudo de novo, viver tudo de novo, pegar toda essa experiência, acho que não, sabe? Eu começaria hoje, agora, tipo, com essa experiência que eu tenho, e começaria de novo essa minha vida, mas não voltar, sabe? Viver tudo. Não, Deus defenda. Pois é. Então a proposta era essa. Nós vamos encerrar por aqui. E aí eu queria que vocês pensassem ao longo da semana. Rapaz, eis a questão, né, Santiago? A vida até aqui, valeu ou não valeu a pena? porque o que o Nietzsche coloca é o seguinte: as pessoas que não querem repetir a vida é porque consideram que a vida que tiveram não vale a pena ser repetida. Agora, e se você tivesse feito na sua vida tudo aquilo que você quis fazer, somente aquilo que você quis fazer, será que essa proposta não cairia para você quase como uma bênção? Afinal de contas, você teria a chance de fazer exatamente aquilo que você mais gosta. Então pensem, na semana que vem a gente volta a discutir. Beleza? Vou mandar de novo os slides para vocês, que tem aqui bastante coisa interessante para vocês darem uma olhada. Beleza? Um cheiro, muito obrigado aí pela presença e até